Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal. Muito felizes pela vitória do Palmeiras contra o Internacional lá em Porto Alegre. Excelente resultado que dá a liderança do campeonato para o Palmeiras. Vamos aqui o pós-jogo dessa grande vitória. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e vamos para o vídeo. Nós preparamos muito bem este jogo, como te disse, uma equipa muito bem organizada, muito bem treinada, já não perdia uma série de tempo, confiança no máximo. Mas eu acho que é isto, a nossa equipa tem que manter este foco, este rigor, esta solidez. A primeira parte, na minha opinião, nós fomos melhores, fizemos 7, 8 remates, o adversário só chutou uma. Na segunda parte o adversário reagiu, entrou melhor, os primeiros minutos, mesmo sem criar perigo, mas empurrou e ganhou metros. Mas acho que, na minha opinião, naquilo que foi o jogo total, eu acho que é uma vitória da equipa que foi mais sólida, da equipa que soube sofrer e aproveitar as oportunidades que teve. Eu queria saber se vocês concordam. Eu sei que a vitória hoje do Mirassol sobre o Grêmio foi uma vitória absolutamente expressiva. É a primeira vitória do Mirassol na história da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi sobre o Grêmio, uma goleada, derrubou o treinador, tem tudo isso. A gente pode até pescar em outras rodadas outros bons resultados, mas considerando as duas equipes, que a gente está imaginando que vão brigar pelo título, considerando a longa invencibilidade do Internacional, a dificuldade que é vencer o Internacional, para mim, a maior vitória de um clube sobre o outro nesses 39 jogos de Campeonato Brasileiro até agora. É um pouco subjetivo falar, claro, mas a gente tem que falar aqui. Mas se for pegar pelos dados, acho que o Mirassol vai ter mais que 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, 3 ou mais. E eu não sei se 3 times vão ganhar do Inter dentro do Beira-Rio. Exatamente. E é o Inter que é adversário direto do Palmeiras, nessa briga pelas primeiras colocações. E é um Palmeiras que vinha muito questionado há 2 semanas atrás e emplaca agora uma terceira boa atuação. Uma segunda muito boa atuação e um terceiro jogo que eu acho que tem muito mais notícias boas do que ruins. Um Abel que em algum momento tinha gente no Allianz após jogo pedindo saída dele, que já deu, que não dá, que era uma enganação, que quem defende está maluco. Então, assim, é grande sim a vitória do Palmeiras. E o tanto de coisa que deu para ver nesse Palmeiras de hoje, que não necessariamente passa por bola no Estevão e resolve porque o menino é gênio. O que o Giai e o Felipe Anderson, no corredor que você pensa que é o Estevão que vai brigar, resolvem, é interessante. Você sustentar, sabe, um Inter em cima de você para tentar um empate, sabe? Você fazendo o Bernabéu, o ponto falho do Inter, entendeu? E poderia ter saído mais essa bola agora do Paulinho, né, que depois se viu que estava impedido. Então, assim, eu acho que é grande, sim, porque talvez pelo ineditismo não, mas pela pouca probabilidade de a gente ver isso ser repetido ao longo do campeonato. E pelo momento do Palmeiras, né? O Palmeiras está se reconstruindo. Sim. Na era Abel é a maior reconstrução, dando resposta, né? Reconstrução de um ataque todo. Essa questão do Felipe Anderson se achando pelo lado que todo mundo achava que ele tinha que jogar mesmo. Essa variação que o Pedro falou em relação a não ser só bola no Estevão. Eu acho que teve 2 jogos-chave nesse campeonato. Até aqui, o maior resultado tinha sido o empate do Inter com o Flamengo no Maracanã. Por essa questão de quem está brigando com quem, dos grandes. Agora, é uma vitória enorme. O Inter era o maior invicto do mundo, de todas as ligas. O Inter não tinha perdido esse ano. O Inter perdeu um amistoso lá para a seleção do México, que você não conta. Né? E um time muito bem estruturado, o time do Roger. O Inter reclama de um lance de pênalti, aí do pé alto do Richard Rios. Isso. Eu acho que aquele pé estava alto demais. Mas, enfim, é o tipo de lance que não dá para você falar erro clamoroso. Tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá. Se tem uma coisa que não está normal é o pé, não a cabeça. A cabeça está no lugar certo. Sim. Isso é que me chamou a atenção. É bom dizer, né? Mas é que, assim, tirando esse do jogo, para o torcedor do Inter isso é fundamental, né? Do Palmeiras ele não é muito, mas 2 vitórias. Uma vitória no Clássico contra o Corinthians. Sobrando, mas sobrando assim demais. E um jogo muito difícil fora. E agora ele tem mais um fora, que é o Fortaleza. É um Palmeiras que pode, porque a gente falou muito tempo aqui, né? O trabalho do Abel, né? De reconstrução, tem muita gente nova no time. É o mesmo treinador com um novo Palmeiras. E o Giai agora parece que o Giai entrou também ele encontrou um formato de time e é esse o formato que venceu o Corinthians e esse é o formato do Inter. Claro que de jogo a jogo você pode ter questõezinhas menores que vão se alterando em função do adversário. Mas
talvez ele tenha encontrado e falado, isso aqui é o meu ponto de Esse partida. formato não vai morrer em junho, né? Quando o garoto foi embora. Porque estava morrendo tudo. Exato. Né? E esse formato aqui pode até continuar. Exato. E aí tem o Paulinho para entrar, o Facundo Torres muda de lado e segue com o Vitor Roque. Agora, eu acho sempre bom nessas horas lembrar o clamor que estava, né, para dizer que o time tá uma porcaria, 2 semanas. o Abel tem que ir embora. Já tinha boa parte da torcida falando isso. Eu vou sempre reforçar essas coisas e acho que em todos os clubes elas acontecem porque é uma insanidade. É uma insanidade a maneira como Felipe a gente Luiz trata treinadores aqui. Sempre vai ter gente questionando e a gente, acho que às vezes não pode reverberar essas coisas também, porque a gente, no fim das contas, não colabora. Questionar o Felipe Luiz, depois de um empate de Libertadores em casa, é uma insanidade, como era uma insanidade questionar o Abel. Quando eu digo questionar, não é questionar do ponto de vista tomou uma decisão errada, errou aqui, errou ali. Acho que isso a gente tem que fazer o tempo todo para todo mundo. Agora, o problema é que questionamentos sobre decisões de técnicos no Brasil viram automaticamente questionamentos sobre a permanência do treinador. E é claro que o Abel não deveria estar questionado a esse respeito. Quer dizer que agora vai voar em todos os jogos? Não quer dizer. Mas quer dizer, de fato, que o Palmeiras fez 2 jogos muito difíceis, né? Um derby contra o Corinthians e um jogo fora contra o Inter. E eu tô com o Pedro, acho que se o Inter perder 3 jogos em casa nesse Campeonato Brasileiro, eu ficaria muito surpreso. Com mudanças feitas pelo treinador, com coisas que ele pensou. A própria entrada do Giai hoje, que para mim foi o melhor em campo, foi uma mudança em relação às últimas escalações, porque o Bruno Fux vinha jogando ali. O Giai entrou muito bem na partida contra o Corinthians, né, dando até mais qualidade para aquele lado direito. Hoje foi um monstro na marcação também. E acho que assim, é muito bom você ver finais de jogos quando você tem 2 entrevistas de 2 técnicos, e no caso do Abel não é sempre assim, tão lúcidos. Tão lúcidos a respeito do que foi o jogo. Porque os 2 acho que descreveram exatamente, né? O Palmeiras superior no primeiro tempo, muito bem encaixada a marcação. O Inter ficava com a bola, mas não passava ali de uma última linha, não conseguia produzir absolutamente nada. E o Palmeiras sim conseguia produzir, né? Ainda que saindo em transição mais rápida. Começa o segundo tempo completamente diferente. O Inter pressionando bastante, né? Acho que foi um momento de maior pressão de alguém no jogo, foi o início do segundo tempo. E aí, como disse o Roger, acho que assim, é um detalhe, né? A falha do Bernabé, porque para mim ele falha também nessa... Ele tinha tudo para, pelo menos, jogar a bola para fora e acaba falhando, permitindo que o Richard Rios ganhasse a disputa, cruzasse. O Facundo até demora, né? Para finalizar, foi muita frieza mesmo. E acaba fazendo um gol. Eu acho que, assim, pelo primeiro tempo o Palmeiras foi melhor, o segundo tempo o Inter era melhor no momento em que sofre esse gol. E depois o Palmeiras recua bastante, né? Mas o Inter não conseguiu criar grandes chances, exceção feita uma grande defesa do Everton. Sim, no finalzinho do jogo, é bom ressaltar também. O Inter agora vai para o Grenal com derrota e o Grêmio vai para o Grenal com goleada sofrida e sem treinador, hein? Só um detalhe, que a torcida do Inter acabou, e acho que essa é a postura para um time que perdeu seu primeiro jogo no ano e que vai disputar um Grenal agora, acabou o jogo, vitória do Palmeiras, a torcida do Inter aplaudindo o seu time, até porque sabe que no final de semana... Isso diz muito sobre a tua pergunta. E o impacto pro Clássico? Agora... Meia-noite e 51, hein? Estamos de volta, tem muita coisa pra gente tratar aqui no Troca de Passes. Por exemplo, o jogo do Beira-Rio. É um jogo que pra mim ficou devendo. Né? Bastante, era um jogo que eu esperava muito dessa rodada e o jogo foi pobre em si, né? Palmeiras e Inter né? Apresentaram um jogo tecnicamente porque fraco. acho que os sistemas defensivos se sobressaíram em boa parte do jogo. Exato. O Inter, por exemplo, terminou o primeiro tempo com 1 chute a gol contra 8 do Palmeiras. 1 chute a gol apenas. Não era igual o Inter, né? Não é habitual. E esses 8 do Palmeiras não eram chances tão claras assim. Também não. Algumas um pouco melhores e tal. O Giai que fez até um bom primeiro tempo. O jeito de marcar do Palmeiras eu acho que incomodou demais o Inter. Que não conseguiu Palmeiras... sair da marcação do Palmeiras. O Inter não deixou o Inter jogar, né? Pra mim, o Palmeiras foi com o seu jeito habitual de encaixar a marcação 1 contra 1. O Inter também tentava fazer uma pressão dentro do 4-1-3-2 do Inter, que é o jeito dele de marcar. Virou um jogo de muitos encaixes, de muitos duelos 1 contra 1 espalhados pelo campo, e o jogo não permitia aquelas posses um pouco mais longas. Os times, nesse jogo de roubar e recuperar rápido, o Palmeiras acabou no primeiro tempo sobressaindo porque se adapta um pouco melhor ao tipo de jogo dele. O Inter tinha voltado melhor para o segundo tempo. O início do segundo tempo do Inter, o Roger fez
deve ter sido algo de vestiário, um pouco mais de mobilidade dos homens de frente para tirar do lugar os jogadores que perseguiam, né, o encaixe de marcação do Palmeiras, as perseguições, tirar um pouco de lugar, mas num desses duelos pelo campo, o Bernabé é batido pelo Richard Rios no lado do campo, saiu o cruzamento, o gol do Facundo Torres. A partir daí, o Palmeiras basicamente se defendeu, né? Se defendeu. O Palmeiras se defendeu super bem. Se colocou bem atrás. Na hora que chegava a bola nos caras de qualidade do Inter, você vê, o Alan Patrick não conseguiu jogar, então tinha sempre uma marcação dupla, mesmo com os encaixes individuais. Então, nesse sistema, ele acabou sendo melhor. Depois colocou mais um terceiro zagueiro, defendeu muito a área. Em termos de grandes chances, eu acho que a única que eu me lembro ótima chance foi a do Valência, né? Ele entra pelo lado esquerdo da área, ele fica na frente do Everton. Muito clara de gol, muito clara. Muito clara. Mas foi a única. Ali é o gol perdido. Essa aí, ó. Ele tinha ótima condição para fazer o gol. Uma ótima defesa do Everton, mas ele perde o gol, né? E acaba que o Palmeiras tem uma grande chance também com o Paulinho, né? Para fazer o 2-0. Que estava impedido porque o Inter ali começou naquele momento por um. Da mesma forma que o Abel fez mudanças, esse lance aí, né? reforçando o sistema defensivo, o Inter se expôs um pouco mais, né? Aí lança a gente olhando, parece que tá na mesma linha, né? Sai o gol do Alan no rebote. E aí tem que ver realmente a linha, porque ele ficou pro beijo de uma purga ali, vamos dizer, né? Bem beijo de uma purga pequenininha, né? Mas aí, ó, você olhando assim, parece que nem tava. Eu e o Felipe, a gente olhando, né? Tem gente que falou, poxa vida, não tava impedido. Aí depende realmente da linha e do tamanho dela. Mas realmente, no sentido todo, o Palmeiras acabou sendo melhor. Mais organizado. O tipo de jogo... E o jogo não foi bem tecnicamente, porque o Inter foi bem marcado. Porque o Inter proporciona isso e o Palmeiras não permitiu. Foram raros os momentos, isso aconteceu um pouco mais no segundo tempo, em que o Inter conseguiu encontrar os seus jogadores de mais qualidade técnica ali perto da área. Porque começou a mover um pouco mais o Alan Patrick saindo da marcação, da perseguição, quase o tempo inteiro que era do Aníbal. Juntando com os jogadores que vinham de fora, né? Começou o Vitinho e o Tabata, depois o Roger foi. E o Vitinho e o Tabata ele deixou com os pés do lado, ele não deixou o pé trocado, né? E acabou que no primeiro tempo eles muito abertos, o Inter ficou os jogadores um pouco distantes, não conseguia associar. No segundo tempo eles até teve um pouco mais de aproximação, saiu uma outra jogada, esse lance do Valência, mas o Inter teve dificuldade para jogar. Teve, lógico, o pênalti iria ajudar muito o Inter e talvez o jogo, mas no 1-1 acho que seguia característica e naturalmente a chance perdida pelo Enner acabou custando caro. Agora a pontuação do Inter está abaixo da que a gente imaginava nesse início de campeonato, né? 5 pontos só em 4 rodadas, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Não é o que a gente imaginava para o Internacional, que, ao meu ver, caiu um pouco de produção nesses últimos jogos, tem jogado bem menos do que já jogou nessa. O jogo Fortaleza não foi bom. Não. E o jogo com o Flamengo, se for ver, queira ou não, também não foi o primeiro. Um pouco melhor. Mas eu até me lembro que eu comentei que achei o Inter, pro potencial que a gente via no time, tímido, um pouco conservador demais em alguns momentos do jogo. E ainda mais para um confronto, que lógico que não seria fácil contra o Palmeiras, né? É o único time igual o Flamengo que ganharam os 2 jogos fora. O grande resultado contra o Cruzeiro, mas teve a expulsão cedo, mas perder em casa, não produzindo bem, aí que é o detalhe que mais marca. Chama a atenção. E vamos aqui para mais comentários sobre essa grande vitória aí do Palmeiras. Estou trazendo aqui minha opinião sobre esse excelente resultado, trazer 3 pontos lá de Porto Alegre, algo que historicamente é muito difícil para o Palmeiras. Excelente resultado. Primeiro tempo, na minha opinião, o Palmeiras já era para ter ido para o intervalo com uma vitória, pelo menos mínima, de 1 gol. O Internacional não teve oportunidades claras no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Palmeiras voltou sonolento. Parecia que tinha comido aquela feijoadazinha. E aí eu fiquei meio preocupado. Mas aí, numa boa jogada de Richard Rios, que deixou o Facundo Torres tranquilamente para fazer uma boa finalização e trazer a vitória do Palmeiras. Também logo depois disso, o Palmeiras, Abel fez algumas modificações que deixou o Palmeiras um pouco mais recuado. Perdeu oportunidades de fazer o segundo gol, mas o que importa é que trouxe esse resultado. Deixa o Palmeiras lá no topo do campeonato, que era o que importava. E aí agora é ir para Fortaleza, descansar esses próximos 2 dias e ir para Fortaleza também para tentar conseguir uma boa vitória. E aí vamos ver como o Abel vai administrar esse jogo contra o Fortaleza e logo em seguida o jogo contra o Bolívar lá na altitude. Excelente resultado, palmeirense. Avante palestra, se inscreva no canal, deixa seu comentário, deixa seu like também e até o próximo vídeo.